Boa noite. O Globo Repórter está de volta. E neste primeiro programa de 2017, vamos embarcar juntos numa viagem fascinante. Líbano. 12 milhões de libaneses vivem hoje aqui no Brasil. Acredite, é quase o triplo da população de lá. Um país pequeno, tem a metade do tamanho de Sergipe, nosso menor estado. Mas guarda uma história gigantesca. 7.000 anos, 19 civilizações. Tudo eternizado em Baalbek, o maior complexo de templos pagãos do Oriente Médio. Luxo e fé na Mesquita Azul, a maior do país. Surpresa e encanto na Gruta de Geita, um espetáculo da natureza. E no alto desta colina, um pedacinho de Brasil que nós também vamos conhecer. O Líbano nos conquista pelas paisagens e pelos sabores, os mercados populares, a culinária fabulosa e os doces. Prepare-se, vamos mergulhar numa aventura mágica. O espetáculo já vai começar. Poderia ter saído de um conto das Mil e Uma Noites. Poderia ter saído de um livro de história. Lendas, realidades que seduzem, surpreendem, emocionam. Estamos num país banhado pelas águas azuis do Mediterrâneo. É uma nação jovem que conquistou a independência há apenas 7 décadas. Mas esse também é um pedaço de terra que guarda memórias muito antigas, que tem cerca de 7.000 anos. São cenários impressionantes. Vamos redescobrir o Líbano. Guindastes erguem novas torres. A capital Beirute vai se reinventando. Orgulho e superação. Vamos aprender muito nesta viagem. Você conseguiria definir o Líbano usando apenas uma palavra? É um sentimento. Então, as pessoas que gostam do Líbano têm um sentimento. Poucos países no mundo têm a complexidade e a história que o Líbano tem. Em alguns momentos tão difíceis, né? De guerras civis, envolvimento de outras guerras na região. Mais de 10 anos já se passaram desde a última guerra. Pela 8ª vez, Beirute vai se reerguendo. Um ditado popular diz: essa é a cidade que insiste em não desaparecer. Lembra a ave fênix da mitologia grega que morria no fogo e renascia das próprias cinzas. Vestígios dos tempos romanos retomam lugar de destaque na paisagem. E quantas memórias o Líbano guarda! O que existe logo ali diante de nós? Na poeira de tantos milênios, a história resiste. O tempo deixou marcas profundas nesse território. É como se a humanidade, ao longo dos séculos, tivesse escrito um livro aqui. Agora a gente traz você até Baalbek, um lugar onde o homem se sente muito pequeno. Do alto, bem do alto, nos surpreendemos ainda mais. Tudo é superlativo. Baalbek é um dos maiores complexos de templos pagãos da antiguidade. 19 civilizações deixaram um legado aqui. Primeiro foi cidade fenícia do deus Baal. E
tantos povos depois, virou colônia dos romanos que construíram essas joias da arquitetura. No centro da citadela, um altar se destaca. Para venerar os deuses, sacrifícios humanos aconteciam aqui. O Templo de Vênus nunca chegou a ser concluído. Em honra a Júpiter, foi erguido um dos maiores templos do mundo. Das 54 colunas originais, 6 ainda estão de pé, imponentes, com 20 metros de altura. O lugar aqui é ainda mais especial e resistiu bravamente à passagem dos séculos. O Templo de Baco é o templo romano mais preservado do Oriente Médio. Aqui, o bom mesmo é a gente poder deitar para apreciar todos os detalhes. A águia e o cetro guardam a entrada. No portal estão folhas de parreiras e uvas. Baco era o deus do vinho e das festas. Com a flor da papoula se produzia o ópio, o alucinógeno tomado nas cerimônias em homenagem a Baco. Este já foi um dos lugares mais movimentados da antiguidade. A gente fica só imaginando quantas maravilhas. A água da chuva escorria pela boca dos leões. Os detalhes esculpidos no alto das colunas ainda exercem fascínio. E nem o tempo ousou apagar Cleópatra. Entre tantas histórias, um mistério. Esses templos foram construídos sobre bases colossais. Mas como? Quem transportou essas pedras imensas até aqui? Como elas se encaixaram tão perfeitamente? Há quem diga que esta era uma terra de gigantes. Há também uma teoria cheia de controvérsia. Baalbek teria sido erguida sobre uma pista para aeronaves extraterrestres. Será? Tudo é tão enigmático como essa pedra. Repare no tamanho. É a maior pedra talhada do mundo. Tem quase 2.000 toneladas. E nem chegou a ser levada para a área dos templos. Mas o grande espetáculo é um capricho da natureza. O brilho da tarde encobre tudo. Não foi à toa que os gregos batizaram esse lugar de Heliópolis, a cidade do sol. Civilizações, religiões, no Líbano elas sempre se encontram. Hoje nós temos um país que tem 18 religiões diferentes, muitas são cristãs, outras são islâmicas. Essa criação que é o Líbano, delicada, é como um tapete de seda, com desenhos muito complexos, clãs diferentes, de grupos diferentes, e que convivem, eu diria, bastante bem. A prova disso está bem ali, lado a lado. A Catedral Ortodoxa de São Jorge, uma igreja maronita, outras 2 católicas. São vizinhas de um monumento imponente com torres que parecem tocar o céu. Mohammed Al-Mini, a Mesquita Azul, a maior do Líbano. Para entrar na mesquita, todas as mulheres precisam cobrir o corpo. A gente usa essa roupa aqui chamada abei. E também, tanto homens quanto mulheres, a gente precisa tirar os sapatos. Uau! E logo aqui na entrada
A gente fica impressionada mesmo com esse lustre gigantesco. Um lustre de cristal trazido da França. Luxo e fé. Nas paredes, em letras douradas, trechos do Alcorão, o livro sagrado dos muçulmanos. O salão de orações é enorme, pode receber até 5.000 pessoas. Um chamado começa na mesquita e ecoa por toda Beirute. Hora das orações, sempre feitas em direção a Meca, na Arábia Saudita, a cidade sagrada dos muçulmanos. Mas antes há um ritual de purificação, lavar as mãos, os pés, o rosto. Cada muçulmano deve fazer 5 orações diariamente, da alvorada até o pôr do sol. E quando a noite chega, o Líbano se revela moderno, contemporâneo. Vendo as luzes da Cidade Nova, a gente percebe que essa antiga colônia francesa quer recuperar o apelido de a Paris do Oriente. Se você olhar, aqui é muita riqueza, não é? Ela registra todas as novidades. Eu falo sobre pessoas, eu falo sobre o meu dia a dia, minha rotina aqui. Lu Braga é jornalista, blogueira e brasileira. Conhece bem o Líbano há 3 anos. A primeira vez que eu decidi vir ao Líbano, eu vim com muito medo. As pessoas diziam assim pra mim, olha, lá tem bomba, você não vai poder usar as roupas que você usa no Brasil. A mulher pode sair sozinha, pode beber. Eu mesma saio sozinha, qualquer hora do dia, da noite. Posso andar às 4 da manhã com o celular na mão, sozinha na rua, que ninguém vai chegar perto de mim. Essa questão da segurança é algo também que me atrai muito. Você enfrentou algum tipo de preconceito por ser mulher? Não. Pra mim, assim, ó, esqueça esse Líbano, que mulher é reprimida, que mulher não pode fazer nada, que mulher é agredida, sabe aquela história que tem essa violência? Eu não acredito que exista isso. E ó, que eu conheço o Líbano de leste a oeste, de norte a sul, né? E essa diversidade que te encanta? Muito, muito. Eu não me sinto uma estrangeira dentro desse país, eu me sinto em casa. Não pretende sair tão cedo, né? Não. Eu só vou embora do Líbano no dia que o Líbano não me quiser mais. E o que mais pode nos surpreender neste incrível conto libanês? Palácios, castelos, quem sabe uma caverna encantada. Geita é uma grande obra de arte esculpida pela natureza. E essa artista é inquieta. Ano após ano, ela vai acrescentando mais e mais detalhes. São cores, formas delicadas, difícil saber para onde olhar primeiro. Para os libaneses, a Gruta de Geita é a 8ª maravilha do mundo. A água escorre por fendas na rocha calcária. Gotas caem no mesmo lugar há milênios, formando esculturas que brotam do chão ou parecem sair do teto. Estaríamos diante de cogumelos gigantes? Essa caverna, que foi habitada na pré-história, guarda uma das maiores estalactites do mundo. Possui mais de 8 metros. I think it's very, very old. Ela tem razão. É um trabalho de erosão de milhões de anos. São 10 quilômetros no mundo à parte, mas nem adianta atirar moedas no Poço dos Desejos. Nós, visitantes, só podemos percorrer um desses quilômetros.
Geita tem 2 grutas interligadas. Há 6 anos, uma expedição descobriu uma nova galeria a 33 metros de profundidade. Para visitar a segunda gruta, a gente precisa pegar um barquinho, hein? Vamos lá, vamos nos abaixar. Ui! O rio subterrâneo é agora o nosso caminho. O movimento das águas, a luz, tudo é encantador. Aqui a temperatura é ainda mais fria, em torno dos 16 graus. E a gente vai percorrendo labirintos. Tá vendo um barco ali agora? Esse salão aqui é imenso. Essa água aqui é clara demais, a gente consegue ver o fundo. Dizem que 75% da água consumida em Beirute vem daqui. Confesso que bate aquela vontade de ficar por aqui. Mas ainda tem tanta coisa para conhecer nesse país. Uma terra mágica. Colorida, saborosa e cheia de histórias. O Mar Bravo não intimidou os fenícios. Eles adoravam navegar. O Líbano foi o berço dessa civilização que criou uma das invenções mais extraordinárias, o alfabeto. 22 sinais que mais tarde foram aperfeiçoados pelos gregos. Das aventuras marítimas, peixe fresco nunca faltou por aqui. Os mercados libaneses são um encanto para os olhos, para o paladar. Isso aqui que parece um colar é quiabo seco. Ah, os temperos, verdadeiras especiarias. Pelas ruas estreitas de Biblos, muito ouro e artesanato. Os libaneses são mestres no comércio, na arte de negociar. Difícil é pechinchar. Olha que toalha linda. E essa lâmpada mágica? Tô de olho nas duas. $25. Muito caro, né? 48? Yes, 2 meters. Não, muito caro. No, but So this- expensive. this- no, not expensive. 20? Yes, 20. 20? Não, ele tá falando que é o último preço. Acho que não. This special price Não, for não, you. não, não. Really? Sou brasileira. Não tenho muito dinheiro. Yalla. It's- 45? Yes. Não, only $3? Não, só $3 ele tá This tirando? you Não, have não. 12, you have 12 like this one for No. free for you. Não, um pouquinho mais. Huh? Give me good price for you. 30. Okay. Ok? Ah, consegui. You're welcome. 12. Então vai embora. Okay. 12? You don't. Ah! Consegui por 12. Depois das guerras, com tanto ódio entre religiões, o país precisava se reaproximar. No coração de Beirute surgiu um jeito simples: juntar os povos através da comida. Uma feira livre com gente de todos os lugares, convivendo e vendendo produtos. Isso aqui é suco de romã, muito bom, docinho, docinho, não tem açúcar. E olha só como ela faz. Corta a fruta ao meio e espreme. Ah, detalhe, aqui é quase tudo orgânico, viu? Chega fresquinho das fazendas perto da capital. Eles são fazendeiros, eles produzem mel e eles trazem os favos aqui, ó, e extraem o mel na hora nessa máquina. Especial. Delicious. Curiosidades não faltam. Olha o tamanho desses ovos de avestruz. Ele está dizendo que com um ovo desse aqui, comem 12 pessoas. Nessa barraca aqui a gente encontra as tradicionais águas de flores do Líbano. A mais conhecida é a de flor de rosas. E o pessoal aqui usa muito como calda nas sobremesas, no café, nos chás. O perfume é incrível, muito suave. As
compotas são uma tradição. No inverno rigoroso, quando o Líbano fica branquinho de neve, elas são uma salvação, principalmente para quem vive nas montanhas. É uma pizza recheada isso aqui. É um pouco apimentado, maravilhoso. Isso aqui é feito por essa síria, que está no Líbano já há 5 anos. Vamos ver aqui. Tem nozes dentro. Nossa! No Brasil, o pessoal vai à feira para comer pastel, tomar caldo de cana. Aqui é um pouquinho diferente, viu? O pessoal toma limonada com hortelã e come esse sage aí, que é um pão recheado. Eu escolhi uma verdura que também é conhecida lá no Brasil, a catalônia, e um pouquinho de queijo. Espetacular, gente. Essa é uma casa típica libanesa. Quem abriu as portas dela foi a Grácia. A Grácia morou 2 anos no Brasil. Olha, ela tá falando que a gente é bem-vindo aqui. Shukran, eu tô agradecendo. Grácia, como é que é a vida aqui no Líbano? Aqui a gente gosta muito de receber gente em casa, gosta muito de amizade, de viver, de sorrir, de ter prazer, assim. Eu tô me sentindo num castelo, né? As paredes todas de pedra. Esse é antigo, muito antigo, 110 anos. 110. Esse formato de casa se chama abu. Foram construídas com blocos enormes para resistir aos bombardeios dos tempos de guerra. Olha só como as paredes aqui são grossas, olha o tamanho. Nossa, quanta coisa antiga, Grácia. Esses objetos meu marido colecionou. Ali, essa cama é muito, muito antiga, olha que linda. Uau! E olha o berço, que curioso. Esse baú vocês trouxeram do Brasil? Esse baú era da bisavó do meu marido. Quando ela saiu do Líbano pro Brasil, ela levou Ela levou no navio. Que bela recordação, né? É, né? Os libaneses costumam ter 2 casas, uma nos vilarejos onde nasceram e outra na cidade grande. Tem que ir na faculdade, na escola, pro trabalho, que é muito longe. Mas você faz uma outra casa só para ter uma vida mais fácil. É claro que esse bate-papo ia acabar em comida, né? Olha, tem 2 saladas que não podem faltar na mesa do libanês. O tabule ou o fattoush. Eu, particularmente, adorei o fattoush, né? E a Graça e a Dúnia vão ensinar aqui pra gente. Essa verdura que não tem no Brasil é... Como é que eles chamam? Bale. Bale. Bom, se a gente não tem lá no Brasil, a gente pode colocar substitui por uma outra. alface, rúcula, pepino, tomate e cebola. Umas rodelinhas assim, né? Assim. Azeite de oliva com sumá. Você sabe esse sumá aqui é muito interessante, né? É. Vocês chamam de uma pimenta libanesa, né? É um pozinho que tem um gosto de limão, né? É, sim, sim. Então, por isso que nessa salada a gente pode substituir pelo limão, não é isso? Aí você faz essa mistura aqui, então. E sal. Pimenta do reino. Um pouco. E óleo de oliva. Uma delícia. Já tá perfumada, hein? Tem que colocar sal? Não? Não. Na hora de servir, entra o pão árabe, torrado ou enroladinho e frito no óleo. Esse mais diet, esse mais gostoso. Mas engorda um pouquinho mais, né? Aí já viu, foi aquele desfile de delícias. Quibe cru, assado, peixe com nozes, quanta coisa boa. De um palacete para o outro, direto para a sobremesa. Chegou a hora de provocar vocês. Nem precisa falar nada, hein? São os verdadeiros tesouros do Líbano. Doces, muitos doces. E uma cozinha gigantesca para dar conta das encomendas numa das mais tradicionais docerias do país. Chocolate, pistache. Aquele ali tem amêndoas. Meu Deus do céu. Agora repare na expressão da galera. Se tem um segredo nessas receitas, é a alegria. Bom, chegou a hora de provar, né? Chegou a hora, né? Quero ver se o motivo de tanta alegria. Vou provar, hein?
São quase 500 quilos de doces vendidos por dia. E será que alguém consegue só olhar? De jeito nenhum, porque nós fazemos os melhores. Pergunto qual o doce preferido do dono da loja. Todos eles. E quando você pensa que já viu de tudo... Pastelaria da Tina. Dá uma olhada na variedade desse cardápio. Pastel, pão de batata, pizza, tem até coxinha. Tá achando que eu voltei pro Brasil? Ô, Cristina! Oi! Olha só, eu tô querendo um pastel de frango com palmito, pode ser? Pode ser. Brasileira, muçulmana, há 19 anos no Líbano. Ela até tem saudade do Brasil, mas decidiu ficar. Hoje o Líbano já tá bem gostoso também. Minha família tá aqui, meus filhos estão por aqui, meu pai, meus irmãos. E com pastel você mata a saudade, Melhor então. ainda. E atrai muitos brasileiros, né? Bastante brasileiro. Deixa eu provar esse pastel aqui. Pode provar, fica à vontade. Vamos lá, vamos provar. O que impressiona é a quantidade de recheio. Eu acho que você põe muito amor aqui, né? Bastante. De coração. Até que reclamam de tanto queijo. A pastelaria da Tina fica aos pés daquela colina, que guarda uma surpresa e tanto. Brasileira? Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bom. De São Paulo também? É. A língua oficial desse lugarejo aqui é o português, é isso? Graças a Deus. É isso mesmo. Sultan Yaqub é um vilarejo brasileiro no Líbano. Oi! Ele leva alunos pra escola. Olá! Aí, ó. Fala português? Boa tarde! Olá, tudo bem? Eu tô ótimo, e você? Vai bem, vai de trem. Você morou lá há muito tempo? 18 anos e 8 meses. Tem saudade do Brasil? Demais. Tudo brasileiro. É difícil uma casa que não tem brasileiro. E a comida? A comida também é brasileira ou é libanesa? Arroz e feijão. E tudo comprado no armazém da Lâmina. Em poucos minutos, as meninas já estão todas reunidas para um café. Esse é o nosso café tradicional, o café árabe mesmo. Tá um frio danado aqui, né? A gente tá de frente aqui para a súbia, né? Que é o forno. Você tava me falando, a gente tava falando de felicidade, né? É isso. O que é felicidade, então? É a gente ver as nossas amigas brasileiras sentar aqui no meu banquinho, perto da súbia, tomar um cafezinho. E para você, o que é? Essa paisagem maravilhosa que a gente tem ali atrás. Nesse finzinho de tarde, o sol deixa o vilarejo dourado, bem brasileiro. É hora de partir. Aquele abraço para vocês. Ah, mas não sem dar o recado do seu Mohamed. De quem que o senhor gosta, então? Do Sérgio Chapeli. Um abraço bem forte para ele, felicidade para ele, tudo de bom para ele. O senhor me emociona, seu Mohamed. Esse país alegre que estamos descobrindo sofreu com os horrores da guerra. Uma brasileira viveu tudo isso de perto. Que marcas os conflitos deixaram na vida libanesa? Veja a seguir. Toda fábula tem romance, felicidade, mas não existiria sem a dor. Quando eu cheguei aqui, o país estava totalmente destruído. Vi uns cachorros saindo de um daqueles escombros. E aí ele carregava um fêmur humano na boca. Foi uma cena que me chocou profundamente e que eu não vou esquecer. Zilda Naves, brasileira, testemunha de dias muito difíceis no Líbano. Eu estava indo com uma amiga para o Vale do Bekaa, em Baalbek. O filho dela nos avisou que era para voltar para casa, que poderia acontecer uma guerra aquele dia. Foram 33 dias de combates intensos. O pavor, o medo, o desespero, né? Eu ia até a cozinha, pegava alguma lataria, o que a gente tinha ali guardado em estoque, levava para o corredor e é ali que eu me abrigava. Eu já tinha mandado a minha filha recém-operada, eu consegui tirá-la, mandei ela para Dubai, eu fiquei sozinha. Uma trégua de poucas horas foi anunciada, chance que muita gente teve de fugir de ônibus para a Síria. Aí eu não
Pensei duas vezes. Os bombardeios que disseram que ia dar uma trégua até o meio-dia recomeçaram às 11 horas, que era bem na hora que a gente estava passando. E aí acertaram um dos ônibus, não do nosso comboio. Nós vimos o desespero, entendeu? Quero ver quem vai primeiro. 1, 2, 3. Mas ela não conseguiu ficar longe do Líbano. 2 anos depois da guerra, estava de volta. Refez a vida como guia de turismo e já tem netos. Tem gente que não entende muito o porquê dessa mulher ter ficado no Líbano depois de tanto sofrimento. Eu sofri muito. A minha alegria é poder mostrar às pessoas a alegria que eu vejo aqui, entendeu? Mas o que sobrou dos conflitos é inquietante. Tanques, destroços, amontoados numa cratera que ganhou o nome de Abismo. É um museu criado por uma força que divide opiniões pelo mundo. Hezbollah, que significa o Partido de Deus. O movimento armado surgiu na primeira metade da década de 1980 em resposta à invasão israelense no Líbano. Tornou-se um grupo militar e depois entrou também na cena política. Mas nem todas as nações enxergam o Hezbollah como um movimento de resistência legítimo. Seguindo as trincheiras, chegamos à entrada de um túnel. Chapas de ferro revestem as paredes. Essa é a primeira vez que uma equipe de televisão brasileira entra nesses túneis. Eles foram construídos para proteger os soldados durante os bombardeios. Aqui a gente vê até mesmo uma cozinha. Cerca de 7.000 homens se abrigaram aqui. Passaram dias e noites nesses labirintos. As notícias do conflito chegavam por um sistema de rádio. Já esse som não se escuta mais no Líbano. Os trilhos não levam a lugar algum. Essa era a estação de Riak, hoje aprisionada pelo tempo. O trem passou por aqui até o fim da década de 1970. A guerra interrompeu parte de uma das viagens mais românticas do mundo. O Expresso do Oriente passava por aqui, era o trecho que ligava Paris a Constantinopla, hoje Istambul. Isso foi o que sobrou. Em Beirute, marcas da guerra ainda estão visíveis. Desde 1978, a ONU está na fronteira com Israel. Logo depois do fim da última guerra entre Líbano e Israel, a ONU criou uma força de paz para atuar exclusivamente no mar. Foi aí que o Brasil entrou nessa história. Há mais de 6 anos, a nossa Marinha cuida das ações de segurança em toda a costa libanesa. 246 militares estão a bordo da fragata Liberal. Cabe à Marinha Brasileira comandar 7 navios, 6 países diferentes. Nós apoiamos o governo do Líbano em impedir a entrada de armamento ilegal no território libanês por via marítima. Sem identificação, nenhum navio pode se aproximar. E se houver insistência, a força-tarefa vigia uma área de 17.000 quilômetros quadrados e treina a Marinha Libanesa para assumir todas essas funções no futuro. Entre o Líbano e Israel nunca houve um acordo de paz. O que existe é um cessar-fogo. Mas o importante é saber que a gente está contribuindo, de certa forma, com a paz, não só do Oriente Médio, mas contribuindo um pouco com a paz no mundo. Você fica com os olhos cheios d'água, né? Verdade. O que te emociona mais? Eu poder ajudar todos. É o que essas crianças mais precisam nesse momento. Campo de refugiados sírios, 153 famílias vivem aqui. Os libaneses que no passado já se refugiaram na Síria, agora recebem os vizinhos.
devastados por uma guerra que já dura 6 anos. Essas crianças não soltam as nossas mãos. O Líbano tem centenas de acampamentos como este aqui. Muitas terras foram invadidas pelos refugiados, em outras eles conseguiram autorização para erguer os assentamentos. Neste ponto aqui, aquele parque de diversões está chamando muito a nossa atenção. Ao mesmo tempo, ele está tão perto e tão longe dessas crianças. Essa menina é a Safá, ela tem 9 anos e o que me impressionou muito aqui é que todas as crianças estão rindo muito, dando muitas gargalhadas, mas a Safá fica sempre séria. Can you smile? Yeah? 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 Ah, agora ela deu um pequeno sorriso. Shukran. Um sorriso sincero que foi embora em poucos instantes. A mãe dela, o Sul, tem 30 anos e mais 4 filhos. Com a farinha que ganha de doações, faz pão para distribuir para as crianças. Aqui reencontramos a Zilda. Ela faz parte de um grupo de brasileiras que ampara os refugiados. Eu também me sinto uma refugiada de guerra, porque em 2006 eu também tive que sair correndo, largar tudo que eu tinha e fugir com aquilo que eu tinha em mãos. O Líbano tem cerca de 4,5 milhões de habitantes e já recebeu mais de 1,5 milhão de sírios. É como se 66 milhões de estrangeiros viessem para o Brasil. Eles não pedem um brinquedo, gente, eles pedem roupa, eles pedem calçado para não passar frio. Olha, essa não é a primeira vez que eu visito um campo de refugiados, mas eu sempre fico me fazendo essa pergunta, né? Qual será o futuro dessas crianças? Quantas experiências! Numa viagem que pode mudar nosso pensamento sobre o Líbano. Viagem que faz do corpo poesia. Quando eu danço, é como se eu revivesse coisas que não são só dessa vida. Quem é essa misteriosa mulher que acende a chama do encanto e nos seduz com a magia dos véus? A gente está nos bastidores, né, de um espetáculo. Quem é a Naima, essa artista que vai se apresentar daqui a pouquinho? Meu nome é Naima Yazbek, eu vivo no Líbano há 7 anos. Primeiramente eu vim para cá buscar as raízes da minha família e também por causa da dança e da música, que eu sempre trabalhei e pesquisei e fui amante da cultura árabe. Quando o espetáculo começa numa casa de shows de Beirute, a brasileira está entregue à arte. Uma coisa muito importante na música árabe, o tarab. O tarab é quando a pessoa sente um encantamento, um êxtase. O que te faz ficar aqui? Ah, essa paixão, eu não sei explicar. Eu acho que eu não acabei o que eu tenho que fazer aqui. O mundo vai girando numa ciranda de idas e vindas. Hoje tem mais libaneses no Brasil do que no Líbano. Quando voltam e nos trazem com eles, surgem novas histórias de amor. O Líbano tem muita coisa gostosa. Os brasileiros têm que vir também. Eles vão gostar. Não adorou? Du! E aí, gostou? Gostei muito. Mais de 12 mil brasileiros escolheram ficar aqui. Um provérbio árabe diz: não é mérito o fato de não termos caído, e sim o de termos levantado todas as vezes que caímos. É como se fosse um pavão abrindo as asas. E volta a ser o Líbano bonito, o Líbano diverso que é hoje. 1001 noites no Líbano. Tá aí, uma bela história árabe. Boa noite.
Nesta Sexta-feira Santa, vamos percorrer os caminhos sagrados do cristianismo, refazer os passos de Jesus de Nazaré no Oriente Médio, conhecer a terra que na Bíblia é chamada de paraíso. E quantas revelações! Uma passagem secreta nos levará ao lugar onde aconteceu o último encontro entre os apóstolos Pedro e Paulo. A magia da Floresta dos Cedros de Deus, um território que guarda os mais surpreendentes registros da história cristã. E vamos conhecer um dos últimos eremitas do Vale Santo. O que aprendeu o homem que vive isolado entre as montanhas? A Galiléia libanesa e o exato local onde teria acontecido o primeiro milagre de Cristo. Pão, vinho e azeite, alimentos sagrados para o corpo e para a alma. As fortalezas dos tempos dos cruzados. Vamos embarcar juntos nesta aventura movida pela fé. O Líbano, na Sagrada Escritura, ele é considerado como o paraíso sobre a terra. É uma jornada de revelações. Por onde andou Jesus Cristo em 3 das mais antigas cidades do mundo? Muitos profetas vieram para essa região, justamente por ser esse oásis do Oriente Médio. Uma terra de milagres. E quantos mistérios? Você vai conhecer vestígios de um tempo que intriga estudiosos, que mexe com a imaginação, aguça a curiosidade. Prepare-se, você vai percorrer lugares que guardam milênios de história e que nos dão presentes, paisagens deslumbrantes, aprendizado e muita emoção. São caminhos considerados sagrados. Quantos cenários num país tão pequeno. O verde fica escasso e a aridez domina o horizonte. Uma estrada empoeirada, um caminho sagrado. Existe um lugar onde Jesus passou a maior parte da vida, fez muitos milagres. Pé na estrada, a gente vai conhecer a parte libanesa da Galiléia. A Galiléia dos tempos de Cristo era extensa. No mapa de hoje, ocuparia parte dos territórios de Israel e do Líbano. Estamos a 100 quilômetros da capital Beirute, pertinho da fronteira israelense. O vilarejo nas alturas é Caná da Galiléia. Alvo de bombardeios, o mais grave deixou cerca de 100 mortos em 1996. Chegamos pouco depois da chuva. Há tempo de apreciar um arco-íris. Parece mesmo um sinal. Ali está o Mar da Galiléia, lá em Israel. Sentado numa pedra, aproveitando a sombra de uma árvore, em muitos filmes bíblicos, Jesus aparece em cenários como este aqui. Dá até para imaginar. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Uma cena assim poderia ter acontecido aqui. Misteriosas figuras talhadas na pedra guardam a história. Seriam os 12 apóstolos em volta de Jesus? Estão aí desde os primeiros séculos do cristianismo. Essas encostas ficavam às margens de um curso d'água.
No vale, hoje seco, passava o rio de Abraão. Lugar perfeito para uma noite de sono. Depois de longas caminhadas, Cristo e seus apóstolos faziam isso, bem aqui, uma pequena caverna muito procurada para orações. Nos enche de sensações e pensamentos. Um homem e seus apóstolos, dormindo em grutas, andando por aldeias, ensinando tanto. Um terreno simples, pequeno, cercado por algumas casas. Fica difícil imaginar o que teria acontecido aqui. Jesus, Maria e seus discípulos estavam numa festa de casamento. Eram as bodas de Caná, assim se chamava a noiva. Maria ficou sabendo que o vinho da festa havia acabado. Seria uma grande humilhação diante dos parentes. Ela então contou ao filho: Mulher, o que temos nós a fazer? Minha hora ainda não chegou. Façam o que ele está mandando. Havia 6 jarros grandes de pedra e Jesus mandou enchê-los. Transformou água em vinho. Agora tirem um pouco e levem para o dono da casa. Foi o primeiro milagre de Cristo. Escavações arqueológicas revelaram as ruínas, mas a descoberta gerou polêmica. Já é mencionado que é ali o local do primeiro milagre desde o segundo século. Já Eusébio, que é um historiador, comentava sobre isso, mas ficou sempre na dúvida que na Palestina tem uma outra Cana, que fica perto de Cafarnaum, na Palestina. Então as duas têm o mesmo nome, mas aí vem que uma parte de historiadores, eles dizem que está no Líbano, outra parte de historiadores dizem que está em Israel, na Palestina. Então, essa discussão ainda não se chegou a um comum acordo. Os arqueólogos, eles não dão uma definição. Quem discute sempre são os historiadores. Então, se Cana é a Cana onde ele fez o primeiro milagre ou não, mas seguramente é um local por onde ele passou. Quem cuida dessas relíquias cristãs é uma muçulmana. Nur é voluntária e mora bem ao lado das ruínas. Jesus é um profeta, e como profeta, ele não é só dos cristãos, mas dos muçulmanos também. Então, por que não vigiar o lugar que foi de Jesus? É do povo e dos muçulmanos também. Esse, então, é um monumento de todos, né? Não importa a religião que você tenha. Com certeza. Todas as religiões vêm para cá ver onde Jesus fez o milagre. Porque aqui é Caná da Galileia. A água que vira vinho. O vinho que acompanha o pão. Pão e vinho simbolizam o corpo e o sangue de Jesus. A última ceia do Senhor, multiplicada através dos tempos. Os campos do Líbano ganham mais cores com as plantações. Estamos no Vale do Becar, um dos lugares mais encantadores desse país. O trigo vai brotando. Somos o grão de trigo que necessita morrer para poder dar seu fruto. As pequenas uvas ganham forma. Somos a uva que necessita ser espremida para poder dar o vinho que alegra a alma e faz o rosto brilhar. Casamento perfeito para o corpo e para a alma. Esse mosteiro se tornou uma das vinícolas mais importantes do Líbano. São 2 quilômetros de túneis que foram descobertos no fim do século XIX. Sabe como? A história é curiosa. Uma raposa roubava as galinhas do mosteiro.
Um dos padres decidiu seguir a raposa até o buraco onde ela se escondia. E, sem querer, acabou encontrando rotas subterrâneas do tempo dos romanos. Até hoje, ninguém sabe para que elas serviam. A poeira esconde um tesouro. Essas garrafas estão aqui há mais de um século. Os túneis mantêm a temperatura a 16 graus, ideal para o bom vinho. Você não consegue achar isso em nenhuma outra parte do Oriente Médio. Nós somos abençoados pelos céus de ter essas cavernas e todas essas vantagens que não existem em outros lugares. Ah, esse vinho, sozinho é um pecado. Mas Thérèse tem o acompanhamento perfeito. Faz um pão dos deuses. A chapa quente é o forno Sage. O pão fabuloso que sai dele leva o mesmo nome. Eu sei que você está olhando, tentando resistir, né? Te entendo muito bem. Thérèse cobre a massa com uma mistura de queijos da região. Ah, se você pudesse sentir o cheiro. E o sabor? Vamos experimentar, né? E é com a mão mesmo que a gente come. Caí em tentação. Não tem santo que dê jeito. Quantas mensagens pelo caminho. Diante de nós surge uma floresta. A floresta dos cedros de Deus. Eles são impressionantes, gigantes mesmo. É uma das espécies mais fortes da natureza. Não é à toa que o cedro está estampado na bandeira. É um símbolo do Líbano. E já foi citado dezenas de vezes na Bíblia. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Um crescimento lento, mas com estabilidade. O cedro também é chamado de árvore da vida, da eternidade. Escuta só essa história. Este cedro tem mais de 3.000 anos. No fim da década de 1980, a natureza foi implacável com ele. Um raio dividiu a árvore. Parecia o fim, né? Mas numa floresta sagrada, tudo pode acontecer. Martírio, crucificação, o sofrimento de Cristo esculpido no cedro por um artista local. O real e o imaginário se confundem. Cristo foi pregado na cruz feita com cedros. O arame é uma referência clara à coroa de espinhos que Jesus usou. É um misto de fé e encanto. O poeta francês Alphonse de Lamartine disse: os cedros são os monumentos naturais mais célebres do universo. A religião, a poesia e a história igualmente os consagrou. São seres divinos sob a forma de árvores. Esse arco na rocha ganhou o nome de Janela para o Céu. Dá para entender o porquê, né? É como se a gente estivesse diante do paraíso. O paraíso do Líbano. Há quem diga que ele fica bem aqui entre cânions e montanhas, onde os pecados são deixados para trás. Estamos sobrevoando o Vale do Kadisha, o Vale Santo. Durante as perseguições, muitos cristãos se refugiaram aqui e fundaram a Igreja Maronita. É a Igreja Católica do Oriente que reconhece a autoridade do Papa. Desde o século VI, o lugar serve de proteção para quem busca o isolamento.
Essa queda d'água é a única da região que nunca seca. Diz a lenda que os monges tinham que carregar jarros com água muito pesados para amolhar as macieiras. E pediram a Santa Lourdes que uma nascente surgisse ali. O milagre aconteceu. A estrada é cheia de curvas, é estreita e perigosa. Nem o nosso carro resistiu. Mas falta pouco. Nosso destino está bem ali, encravado na pedra. O monastério de Santo Antônio é o mais antigo do Vale do Cadixa, erguido no século IV. Logo aqui na entrada, a gente vê uma gruta em homenagem a Nossa Senhora. Pequenos cômodos sem qualquer luxo. Aqui os monges dormiam e faziam suas orações. 12 viveram aqui. É um convite à meditação. O silêncio dá tranquilidade, paz interior. Vem cá, dessa sacada aqui do monastério, a gente tem uma visão privilegiada e consegue ver oliveiras e cedros que foram replantados há quase 2 décadas. O mosteiro hoje está vazio, mas ainda há quem escolha o isolamento nessas paisagens. Estamos agora no Vale do Canobim. Hora de encarar uma trilha para tentar encontrar os últimos eremitas. Hoje, apenas 4 vivem nessa região. Nem todos aceitam conversar, mas a gente vai ver o que consegue. Ruínas de eremitérios, abrigos de eremitas. Não somos os únicos que tentam encontrá-los. It's far? Could have 20 minutes. 20 minutes? Okay, thank you. Uma pergunta não sai dos meus pensamentos. O que faz alguém escolher viver tão longe, distante de tudo e de todos? Aqui no caminho a gente vê uma imagem muito bonita, uma oliveira ao lado de uma cruz. É um lugar que dá muita vontade da gente fazer uma oração, né? Independentemente da sua religião. Quase 1 hora depois achamos o lugar. Mais algumas escadas de pedra e finalmente chegamos. Ah, e demos sorte. Nunca poderíamos imaginar essa cena. O padre eremita está animado com as visitas. Meu nome é Betty. Betty. Sí, son de Brasil. De Brasil. Sí, ¿cómo estás? Si hablas Brasil, ¿comprendes español? Sí, muy bien. Normalmente no hablo con nadie. Normalmente eu não falo com ninguém. Vivo em silêncio. Mas quando estou no pátio e me encontram aqui, respondo o que me perguntam. Outro ermitão diz apenas que não fala com ninguém e sai. Mas eu não acho isso muito decente. Muito decente. Padre Dario é colombiano e vive aqui há quase 2 décadas. Para ser um ermitão, necessariamente tem que vir para o Líbano, que é a única parte do mundo onde ainda existem ermitões como os antigos padres do deserto. Ele conta tudo, sem cerimônias. 14 horas de oração. 3 para trabalhar, 2 para estudar e 5 para dormir. Eu como da minha horta. Tem feijão, milho, batata, tenho de tudo para comer. Tudo é mais simples e mais difícil do que parece. Esse aqui é o quarto do Padre Dario. É uma espécie de uma gruta, um lugar pequeno.
escuro. Ele dorme sobre uma superfície bem dura. Aqui a gente vê papelão, isopor, uma tábua e uma espécie de rede. O travesseiro, acredite, é uma pedra. Nesse eremitério há 2 capelas. Numa delas, as pessoas deixam mensagens, pedidos. Te sentes feliz acá? Aqui, totalmente feliz. É bonito de ver os jovens dividindo a alegria com o velho eremita. E que conselho ele nos dá. Que vivam uma vida comum de maneira extraordinária. Sabe as perguntas que me afligiam pelo caminho? Esqueçam. No isolamento, o padre Dario encontrou a sabedoria. O último encontro de 2 apóstolos e a gruta onde Nossa Senhora e Maria Madalena aguardavam por Jesus. É daqui a pouco. Sejam bem-vindos à cidade de Sidom, cidade das civilizações e da história, cidade antiga de 7.000 anos. Todas as civilizações históricas passaram por aqui. 30.000 pessoas moram aqui, né, ao redor desse mercado, né? Eu encontrei 2 meninas, a Fadian, que tem 5 anos, e a Zeiba. Zainab, é difícil falar. A Fadian tem 5 anos e ela tem 8. Crianças percorrendo a história. Foi por esses becos estreitos, pelos labirintos cor de terra que Jesus de Nazaré caminhou. Seguimos o som que vem daquela direção. Na entrada simples, uma igreja do século VIII. E é domingo, dia de missa. Aqui encontramos uma raridade. Erguida em homenagem a São Nicolau, a igreja é metade ortodoxa, metade católica. Nós tivemos que percorrer alguns becos escuros para chegar do outro lado da igreja. Essa aqui é a entrada da parte católica. Uma porta está trancada, aqui tem um cadeado, mas por uma fresta a gente vê muito material de construção. A igreja está passando por uma restauração. Preservar é mais do que fé. A igreja de São Nicolau guarda uma preciosidade. No século I, essa era a casa do apóstolo Pedro. Os relatos antigos dizem que aqui aconteceu um encontro muito importante entre Pedro e Paulo, outro apóstolo de Cristo. Foi uma despedida, a última vez em que os dois estiveram juntos. O ano era 58. Os apóstolos de Cristo estavam sendo perseguidos. Paulo acabou virando prisioneiro. No caminho até Roma, o navio parou no porto de Sidom. E Paulo pediu aos centuriões para rever pela última vez o amigo Pedro. Paulo percorreu uma passagem secreta que atravessava as muralhas de Sidom e saiu bem aqui, na casa de Pedro. É uma galeria muito estreita que foi desativada em 1975 numa das guerras do Líbano. Os cristãos também usaram essa passagem secreta para fugir das perseguições religiosas. O som das mesquitas hoje ecoa no antigo caminho de fuga. Passa um filme. Como é que era isso aqui antes, né?
Ouvindo esse chamamento, então, ó, eu sinto uma paz aqui, imensa. O que foi dito aqui entre os apóstolos nunca se soube. Mas os passos seguintes a Bíblia nos conta. De Sidom, a qual o navio atracou depois de deixar Cesareia, Paulo navegou finalmente até Roma. Paulo acabou decapitado e Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Sidom é considerada parte da Terra Santa, assim como outras cidades libanesas. A região litorânea, que hoje vai da faixa de Gaza até a Turquia, pertencia à antiga Canaã. Nas montanhas, acima de Sidom, os destinos sagrados nos trazem a Magadush. Essa catedral acabou de ficar pronta, suntuosa. Mas o que chama mais a atenção dos fiéis é essa gruta, bem simples. Ela foi transformada numa capela por Santa Helena no século IV. Santa Helena era a mãe do imperador Constantino, que tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Mas por que uma capela aqui? Esse é mais um lugar onde Jesus passou e ele não estava sozinho. Quando Jesus esteve aqui na região, ele veio acompanhado por sua mãe Maria e os apóstolos. Junto com eles estavam outras mulheres, inclusive Maria Madalena. Na época, as mulheres judias não podiam entrar nas cidades pagãs, como Sidom. A gruta virou um local de espera, de esperança. Assim, a mãe de Cristo foi eternizada, Nossa Senhora de Mantara. Vem da raiz do verbo árabe natara, que significa esperar. Jesus teria feito um dos seus milagres ao deixar a gruta. Uma mulher cananeia, que tinha vindo daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou sã. O que o senhor sente celebrando missas na gruta? Meu sentimento é como o de milhões de pessoas que passam por aqui. Eu sei que essas pessoas vêm com muita fé. Aqui vêm cristãos e também muçulmanos. Porque Maria também é uma personagem importante no Alcorão. Isso é bíblico. Maria e Jesus estiveram nessa região. Os arqueólogos pesquisaram e comprovaram. É parte da história. Num lugar que já viu tanto ódio, o símbolo do reencontro entre mãe e filho, Maria e Jesus, torna a fé ainda mais forte. O que você está vendo é um milagre da natureza. Muito antes de Cristo, elas já estavam aqui. São as Irmãs Oliveiras, 6.000 anos de vida. Estão entre as árvores mais antigas do mundo. É como um calendário milenar. Os troncos retorcidos guardam a passagem do tempo. Seus ramos simbolizam a paz. Seriam as árvores de Noé? 40 dias e 40 noites depois do dilúvio, Noé enviou uma pomba em busca de terra firme. Ao entardecer, quando a pomba retornou para ele, trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé ficou sabendo que as águas tinham escoado
da superfície da Terra. Seguimos para a região das maiores plantações de oliveiras do Líbano. Essa família vai levando folhas para fazer chá. E esse caminhão, acredite, uma oliveira inteirinha que será replantada em outro terreno. Só que a árvore de 1.500 anos acabou enganchada nos fios. Vai dar trabalho tirar ela daí. Bem-vindos a Dar Bastar, onde do alto se vê muito mais oliveiras do que gente. As plantações cresceram junto com a expansão das civilizações pelo Mediterrâneo que durante séculos governaram o mundo. Nessa fazenda, as oliveiras recebem todo o cuidado. Modernizada, a colheita das azeitonas não machuca a árvore. Resultado? Mais frutos ao longo do ano e muito mais sabor. Essa cooperativa foi criada há 10 anos. E tem brasileiro nesse projeto. Rosali, o que uma brasileira faz nesse lugarejo aqui do Líbano? Pois é, eu vim ao Líbano para conhecer as tradições da minha família, dos meus avós, dos meus tios. E num desses passeios acabei conhecendo meu marido, me apaixonei, casei e fiquei. E o que as oliveiras representam para você? Essa é a identidade do nosso vilarejo. As oliveiras são uma herança dos nossos antepassados, eles cuidaram e viveram através dos lucros dessas oliveiras. E a gente agora, essa nova geração, tenta manter essa tradição. A gente pode dizer que essas terras libanesas guardam um pouco do Brasil. Essa turma aqui está participando da colheita da azeitona. A senhora tem 94 anos e ainda trabalha na terra. E esse senhor aqui entende bem o que eu estou falando. Essa é a melhor azeitona do Líbano? Essa é a melhor azeitona do Líbano, não. Essa é a melhor azeitona no mundo. No mundo? Bom, o seu Tony, ele fala um pouquinho de português porque ele morou 2 anos no Brasil. Essa terra aqui, essa terra de minha avó. Minha avó deu para meu pai deu para mim. Vale ouro? Mais de ouro. É ouro mesmo. Os frutos são processados nessa pequena fábrica até extrair o mais puro azeite. Santo azeite. Na Bíblia, ele é o símbolo da presença do Espírito Santo. A cidade de Dar Bastar colhe por volta de 4.000 a 5.000 toneladas de azeitona por ano. E a cooperativa é responsável por 50% dessa colheita, cerca de 2.500 toneladas por ano. O azeite dessa cooperativa já ganhou 2 vezes o prêmio de melhor do Líbano. Nessa produção, tudo se aproveita. A casca e o caroço viram uma espécie de lenha. Daqui também sai uma receita milenar. Seu Jorge bate a massa. Ele aprendeu com os antepassados. Está fazendo sabão de óleo de oliva, usado bem antes dos tempos de Cristo. As ruínas de uma fábrica do século XVII foram descobertas há 20 anos na cidade de Sidom. O lugar foi restaurado e virou museu. Os brasões usados pelas famílias produtoras estão aqui. Se o óleo de oliva já era usado para prevenir doenças cardíacas, o sabão feito com esse produto também virava um remédio. E várias essências aumentavam o poder medicinal. A mais usada tinha óleo de louro, que evitava infecções. É mesmo uma árvore sagrada. Nada se perde, tudo se aproveita. A oliveira vive por anos, milhões de anos, e continua dando
azeitona. No fundo, me diga você, quando você chegou aqui, entrou e caminhou no meio dessas oliveiras, você não sentiu algo especial? Eu acho que é abençoado, Uma santa casamenteira levada do Brasil para o Oriente Médio e as fortalezas do tempo das cruzadas. É daqui a pouco. A cidade de Tiro resplandece pela manhã. As colunas romanas revivem os tempos de glória. No Líbano, o passado resiste à fúria do tempo. Diante do mais belo azul turquesa. 2 cidades, 2 castelos. Em comum, memórias da Idade Média, da época das Cruzadas. Homens de branco com a cruz vermelha estampada no peito. Uma mistura de guerra, peregrinação e penitência. De um lado, cristãos. Do outro, muçulmanos que dominavam a Terra Santa e outras regiões do Oriente Médio. Os cristãos acreditavam que, participando dessa luta, teriam os pecados perdoados. As ruínas do Castelo do Mar, em Sidom, viraram ponto turístico. O azul do Mediterrâneo visto das muralhas é um espetáculo. Esse castelo foi erguido com pedras de um outro castelo que já estava em ruínas. Eles usaram, por exemplo, colunas do tempo romano para servir de base para a construção. Reaproveitar material para construir mais rápido era uma técnica dos cruzados. A arquitetura de encaixe fica ainda mais clara no castelo em Biblos. Blocos grandes de pedra deixavam as fortalezas mais resistentes, prontas para o combate. Tanto aqui em Biblos quanto em Sidom. Dessas janelas estreitas, eles lançavam as flechas. As escadas aqui do castelo têm degraus bem altos. Na parte de cima, uma visão geral do mar e da cidade. Ao todo foram 9 cruzadas, do século XI ao XIII. As batalhas religiosas fracassaram e acabaram deixadas de lado. A igreja maronita de São João Marcos é outra relíquia daqueles tempos. Os otomanos transformaram essa igreja num estábulo. Somente depois da Primeira Guerra Mundial, o templo voltou a ganhar importância. Vieram os monges maronitas que limparam o chão e as paredes com água de rosas. É a única erguida pelos cruzados que ainda está de pé. Neste país movido pelas crenças, a capelinha do século XVIII poderia passar despercebida. Poderia. No Brasil, Santo Antônio é o santo casamenteiro. Nesse pedacinho do Líbano, a história é diferente. Essa atribuição cabe a uma santa, que você também conhece. Um quadro de Nossa Senhora da Penha veio do Rio de Janeiro nos anos 1940 com uma família libanesa que voltava para a terra natal. Algumas mulheres começaram a pedir para a santa um namorado. Deu certo. A fama se espalhou e Nossa Senhora da Penha aqui virou santa casamenteira. Mas nós encontramos um homem fazendo orações. Eu venho rezar aqui, mas eu sou casado, como eu te disse. Pierre vem agradecer a esposa que já tem. Mas lembra que para Nossa Senhora não importa o pedido, basta ter fé. Quem precisa de ajuda vem pedir a ela. Aqui é quieto, pequeno, não é uma grande igreja com decorações, é o que realmente é o cristianismo. Simplicidade foi o que encontramos nesses caminhos sagrados. Nos passos de Cristo pelo Líbano,
nos alimentos santos eternizados na Bíblia. E as religiões todas vieram para cá no sentido de refúgio, mas também por sentirem que estão no paraíso terrestre. Num tempo de tantas guerras, o sábio eremita mostra um caminho. O mundo muda se o homem muda. O homem muda se mudar o coração. E o coração muda quando aprende a amar.